Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto de quarta. Estamos aqui mais uma vez falando sobre maturidade cristã. Que você possa compartilhar esse vídeo com os nossos irmãos para que também eles possam aprender dentro da palavra de Deus como se tornar cristãos maduros. Afinal, a gente vive num eterno crescimento. Do dia que a gente entrega a nossa vida para Jesus até o dia que nós encontraremos com Ele em glória, precisamos trabalhar a nossa maturidade. Assim como na nossa vida pessoal, na nossa vida secular, no nosso desenvolvimento profissional, nós temos que ter maturidade, amadurecer em todos os sentidos para que possamos realmente ter o que ensinar para as pessoas. Afinal, não é possível que você possa passar por essa vida aqui na Terra e não ter aprendido nada e ficar velho errando nas mesmas coisas. Tenho falado isso e para a gente também tomar cuidado na nossa vida espiritual. O texto de hoje que eu queria compartilhar com vocês é 2 Pedro 3, do 14 ao 18. Continuar colocando aqui aquelas dicas de como amadurecer, como desenvolver a maturidade cristã. Vamos lá, 2 Pedro 3, do 14 ao 18, diz assim: Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de vocês tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas nestes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para todos sempre. Amém. Oremos para que Deus nos ilumine aí nessa palavra. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque é através da tua palavra que o Senhor faz com que nos alimentemos de forma a nos tornar cristãos maduros e que passam por essa terra todos os dias com um aprendizado maior. Que o Senhor nos encha da tua graça, do teu poder, do teu conhecimento, para que sejamos capazes de abençoar outros com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá. Algumas coisas que nós passamos na igreja, elas vão nos fazendo ter um pouco mais de experiência. A gente, nesse desenvolvimento, nesse relacionamento com as pessoas, a gente precisa tomar algumas precauções para que não venhamos a abandonar a fé. Tem muita gente que abandona a fé por causa de problemas de relacionamentos que acontecem na igreja. E aqui o autor desse livrinho que estou tratando aqui, estou trazendo para vocês, ele pede que a gente tenha cuidado com algumas coisas que podem nos fazer desanimar da fé. Por exemplo, no 9º ponto ele diz: obtenha controle sobre a sua língua. Quando nos consagramos totalmente ao Senhor, consagramos cada parte do nosso corpo, inclusive nossa língua. A boca do justo deve proferir sabedoria e sua língua falar o que é reto e ser uma fonte de vida. Só devemos usar nossa língua para edificação e para ministrar graça aos que ouvem. Exerça controle sobre a língua. Uma das questões importantes sobre maturidade é tomar o cuidado de falar no tempo certo para a pessoa certa. Isso a gente só consegue com o tempo. Tem pessoas que são mais sensíveis quando a gente toca em determinados assuntos, em determinados pontos. E é necessário ter sabedoria. Por isso que a palavra de Deus diz para a gente ter controle sobre a língua. Aquele que não consegue controlar a sua própria língua, porque ele diz que não, mas eu tenho que falar, não sou baú, e fica com essas histórias de que precisa falar, às vezes não é capaz também de ouvir quando alguém precisa falar algo para ele. Então, se você está disposto a falar o que pensa, esteja disposto também a ouvir o que as outras pessoas pensam. Se não, é melhor ficar calado e aguardar o tempo de Deus. Um outro ponto importante aqui na 10ª questão é: viva em amor e aprenda a perdoar.
cristão que vive em igrejas durante muitos anos e ele ainda não aprendeu a perdoar, dificilmente ele vai amadurecer. Porque o convívio com pessoas diferentes, com atitudes diferentes, com características diferentes, que vêm de famílias diferentes, colocadas num grupo só, vai trazer conflito. Esses dias eu fui surpreendido por alguns irmãos da minha antiga igreja, onde eu me converti, e o interessante é que eles fizeram uma surpresa por conta, né, da nossa bebê, e alguns relembraram momentos de alegria, mas também momentos de conflitos, que hoje a gente olha para trás e vê que esses conflitos não quebraram os vínculos que nós temos até hoje. Eu acredito que você, se tivesse se convertido há muitos anos atrás, deve ter tido muitos problemas de relacionamentos com algumas pessoas e talvez até tenha até hoje esses problemas. E se você ainda não aprendeu a perdoar, meu irmão, vai ser mais difícil ainda você amadurecer. Coisas do passado que você viu que foram bobagens, né? E a maioria foram, e você ainda resiste em trazer isso para os dias atuais, para o seu momento atual, e manter e alimentar uma mágoa de algum irmão, de algo que aconteceu no passado, meu irmão, é hora de perdoar, é hora de chamar para conversa, depois de tantos anos, é hora de você rever alguma dessas coisas e tornar de volta, porque isso pode te ajudar no teu amadurecimento espiritual. Você liberar perdão, liberar algo que você, quando olha para aquela pessoa, ainda se lembra, irmão, preciso conversar com você. Há tanto tempo atrás aconteceu isso, fiquei magoado e até hoje eu alimento isso. Eu quero de uma vez por todas retirar isso do meu coração, porque isso não está me fazendo bem. Você vai ver a alegria que é tirar esse peso das suas costas. O crente que anda no Espírito produzirá o fruto do Espírito, o amor. O apóstolo João escreveu: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amar uns aos outros é outra marca do discípulo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor pelos outros. Quando a palavra de Deus diz que nós só vamos ser chamados, se nós vamos ser conhecidos por discípulos dele, se a gente manifestar o amor, é exatamente o que as pessoas querem ver no meio de uma igreja. Não existe igreja sem conflitos, não existe família sem conflitos. E é exatamente nesse meio de um grupo de pessoas que pensam diferentes, que têm seus conflitos, que existe a prática do perdão. E nessa prática do perdão vamos nos tornando pessoas melhores. Vamos desenvolver a capacidade de ouvir as pessoas, compreendê-las melhor em suas dificuldades e amá-las conforme Jesus nos ensinou. Mesmo nesse tempo de tanta polaridade política em todos os setores, parece que se você pensar diferente do outro em algum ponto, vamos dizer assim, desses temas sensíveis que estão na mídia, na rede social, você é automaticamente excluído de algum tipo de grupo. Esse não é papel do cristão maduro. Nós temos que ser os conciliadores, não aqueles que seguram, se apegam a uma ideia, e às vezes a ideia nem bíblica e ficam presos àquelas ideias que barra toda a forma de evangelizar, toda a forma de levar a palavra de Deus por causa desses princípios aqui da terra, que você depende com unhas e dentes e não é capaz, às vezes, de defender a causa do evangelho, porque você não se dedica ao crescimento e ao conhecimento dela. Então, se você quiser falar de amor e perdão, tem que vivenciar isso. É uma das grandes questões para nos tornar pessoas maduras. Ou se você continua sendo aquela pessoa, eu continuo com raiva de fulano depois de 10 anos, 5 meses, 20 dias do mal que ele me fez, se você continua assim, meu irmão, você nunca vai sair desse ponto, você vai ficar preso. Uma das coisas que prende a gente na criancice, na meninice, é exatamente a falta de capacidade de liberar perdão e de seguir em frente. Então, o perdão é uma das coisas que destrava o nosso relacionamento e o nosso crescimento, principalmente o nosso crescimento espiritual. Outro ponto: viva pela fé. Se você quer ser um cristão maduro, viva pela fé. Marcelo, como é que é isso? Não precisa trabalhar, é só ir para a igreja? Não é isso. A Bíblia nos exorta a viver pela fé em total dependência de Deus, sem ansiedade pelas necessidades básicas, descansando totalmente nos seus cuidados.
mas estamos muitas vezes viciados em ficar preocupados com o dia de amanhã. E isso nos faz apegados às coisas puramente materiais, esquecer que Deus quer cuidar de nossa vida. E aqui nós falamos sobre ansiedade, falamos sobre... A ansiedade tem duas vertentes, né? Tem a ansiedade espiritual, que é quando a gente teme as coisas dessa terra, deixando de confiar em Deus, e tem a ansiedade no que tange a patologia, uma doença. A ansiedade é algo, uma doença emocional. Pode estar ligada a uma outra? Sim, mas nem sempre elas são tratadas da mesma forma. Para se tornar uma pessoa madura, é preciso confiar que Deus, mesmo em meio a tantas crises que nós já passamos e essa que está finalizando, confiar que Deus vai nos dar o sustento, confiar que aquela palavra que eu preguei nesse domingo, Jesus lá no monte, no Sermão do Monte, falando para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, é exatamente porque o dia de hoje, o dia atual, o momento atual, já nos traz muito mal. E se a gente for pensar no tanto de coisas que podem acontecer, nós não vamos dormir, não vamos viver principalmente o momento. Se hoje é momento de pedir perdão, se hoje é momento de vivenciar a sua fé, faça isso o mais rápido possível. Se você está ansioso, converse com alguém que passou necessidade. Converse com alguém que vive pela fé. Conheço irmãos que não têm emprego, que não têm trabalho, mas que Deus nunca deixou faltar o pão. Nunca deixou, e não é por conta deles não quererem trabalhar. Às vezes são limitações físicas, às vezes realmente é falta de oportunidade, mas Deus nos ensina a viver pela fé e Ele quer nos ensinar a nos tornar maduros através disso. Seja uma fiel testemunha de Cristo, aqui no ponto número 12 já. Jesus Cristo deixou para seus discípulos de todos os tempos a ordem para a proclamação, o ensino e o treinamento de um novo crente. O testemunho pessoal é poderoso, é um poderoso meio de evangelização. Como a gente já falou em algumas aulas, até da escola de vida, que a primeira coisa para a gente fazer para evangelizar as pessoas é conhecer a Bíblia. Se eu não conheço o plano de salvação, se eu não conheço sobre justificação, sobre fé, sobre os dons, sobre a conversão, a santificação, dificilmente eu vou conseguir falar de Jesus para alguém. E lá no final, depois de você exemplificar e explicar o Evangelho, você fala o seu testemunho. O problema que aconteceu nos últimos anos é que as pessoas colocam o testemunho em primeiro lugar e esquecem da doutrina. Para que a gente possa evangelizar de forma bíblica, é preciso primeiro ministrar a palavra de Deus, mostrar os princípios da palavra de Deus. E a partir do momento que nós vamos dar o nosso testemunho, já é uma forma prática de falar para as pessoas: olha, isso aqui que eu te ensinei sobre as disciplinas espirituais, agora eu estou vivendo isso. Estou com dificuldade nisso, mas Deus tem me abençoado. Jejum, oração. Crente que não tem essa vida de oração, a gente falou semana passada, ele não vai compreender para explicar para alguém o que significa oração, o que significa o jejum. São coisas básicas, mas muito crente tem muita dificuldade de entender e até de explicar como Deus responde a oração, o que significa a oração. E por último, aguarde a volta de Cristo. O texto que nós lemos, ele fala exatamente do dia do Senhor. É um texto que Pedro escreve aqui, essa carta, essa epístola. Ele fala aqui no verso 14 que a gente, enquanto espera a volta de Jesus, a gente não pode ficar esperando sentado, né, e sem trabalhar, sem fazer nada, mas empenhe-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. O que Jesus está nos dizendo aqui através dessa carta de Pedro? É que o fato de saber que nós vamos morar no céu, o fato de saber que Ele pode chegar a qualquer momento, deveria trazer em nós uma responsabilidade ainda maior de testemunhar ao mundo através da nossa fé. Se a pessoa olhar para você não ter essa certeza da vida eterna, não ter a certeza que ele pode voltar a qualquer momento e viver mais ansioso, isso aqui é no lado espiritual, com o futuro do país, com o futuro do mundo,
mais ansioso do que a pessoa que não conhece a Deus e que não tem nenhuma expectativa de uma vida após essa terra, como eu vou levar essa mensagem se eu mesmo não acredito no céu? Então, eu tenho certeza da vida eterna. Você que é cristão, que tem uma Bíblia em casa, se você não tem a certeza da vida eterna, meu irmão, você precisa fazer um estudo bíblico e aprender que essa terra, ela é passageira. Nossa vida aqui nessa terra é passageira. Nosso corpo, cada dia ele declina, né? E o que nós alimentamos para nos tornar pessoas melhores é no lado espiritual. Ninguém consegue ficar mais jovem, por mais que faça cirurgia, tome remédio, faça o que for, você não consegue. Seu corpo ele é um declínio, ele começa bem e vai declinando. Mas a vida espiritual, ela segue um ritmo diferente. À medida que você vai envelhecendo, a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua maturidade deve avançar. Elas devem seguir caminhos opostos. Claro que você pode fazer uma atividadezinha física aqui para poder durar um pouco mais a vida, ter uma alimentação mais balanceada, mais saudável, mas a sua maturidade, o seu conhecimento de Deus, ele tem que seguir num crescimento, até que o Senhor, quando vier te buscar, te encontre dessa forma que ele pede aqui, em paz, imaculados e inculpáveis. Pessoas que a sociedade vai ver, não, aquele ali foi um cristão de verdade, que amou a Deus, que teve um bom testemunho, que respeitou as pessoas e que vivia a fé de forma plena. Você seria capaz? E o que vai estar no seu legado quando você partir dessa terra? De alguém que desistiu da fé, de alguém que cambaleou durante toda a vida na fé, ou de alguém que se tornou uma pessoa madura com Deus, que ajudou muitas pessoas, que testemunhou, que foi exemplo de vida? A gente não é exemplo para outras pessoas para se tornar melhor ou para ser visto pelos outros. A gente é exemplo para que a gente faça a diferença na vida de alguém. E você não precisa ser pastor, não precisa ser líder, missionário para isso, não. Todo cristão deveria olhar para esse texto aqui e imaginar que Jesus está falando para nós. Tenha em mente, verso 15 novamente, que a paciência de nosso Senhor Jesus, nosso Senhor significa a salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu da mesma forma que em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes, aqueles que não amam, que não têm nenhum compromisso com a verdade, fazem com que essas escrituras se tornem para a destruição de alguns. Pegam o evangelho, transformam em algo pessoal, criam até o coaching gospel, para que as pessoas simplesmente sigam normas e regras criadas por homens e esquecem que a palavra de Deus ela é a mesma, ela não muda, que os princípios permanecem irretocáveis e que se você quiser realmente ser um cristão de verdade, maduro, é preciso seguir observando os ensinos de Jesus, essas dicas que nós passamos aqui durante esses 3 cultos e esperar, porque o tempo de Deus ele é perfeito e os frutos muitas vezes serão colhidos depois de muitos anos. O problema é que as pessoas são muito imediatistas, querem a bênção de Deus, mas não querem o sacrifício de orar, não querem o sacrifício de ler a Bíblia, não querem o sacrifício de abrir mão de um conflito por conta do Evangelho. Irmão, não tem coisa melhor do que você passar por essa terra e deixar um legado de um cristão que honrou a Deus e que ninguém, por mais que você errasse, não tivesse nenhum motivo para falar mal de você. Jesus precisa de pessoas maduras, que nós como igreja possamos valorizar a maturidade cristã. Que o Senhor Jesus nos abençoe, tenham todos uma ótima quarta-feira. Queria orar mais uma vez. Se Deus quiser, a próxima quarta-feira já estaremos fazendo o culto lá na igreja, um culto presencial também às quartas. Vão orando, vou precisar de ajuda de alguns irmãos aí, que eu não vou conseguir ir todas as quartas, mas vamos voltar sim presencial. Oremos. Soberano Deus, Altíssimo, Criador dos céus e da terra, nós te pedimos, ó Pai, nessa quarta-feira, mais uma, que falamos sobre maturidade, que o Senhor dê a cada cristão que está assistindo esses vídeos, ou que chegou a ele, o desejo, ó Pai, de tornar
um adulto na fé e não se contentar com o leite espiritual que todos tomamos lá no início da nossa fé. Pai, que a nossa vida seja um reflexo do amor de Deus, seja um reflexo da graça que é derramada sobre todos nós, para que não sejamos encontrados como meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. Dá sabedoria não só aos pastores, mas a cada membro, a cada irmão que tem influência, Senhor Deus, que tem um chamado de Deus, mas infelizmente não quis que esse chamado se tornasse prático, porque ficou com medo. Pai, dá sabedoria e faz com que ele entenda, com cada pessoa que está recebendo essa mensagem, entenda que nós podemos ser canal de bênção para crescimento dos outros. Nos dá um restante de noite em paz, nos abençoa e cuida do teu povo, Pai, nesses dias de restauração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Ótima quarta-feira. E sábado ainda não vai ter escola de vida. Voltamos só em agosto. E na outra semana, passando essa semana, na outra, voltamos no nosso culto de domingo, às 18 horas. Deus abençoe a todos. Se cuidem. Um abraço e uma boa noite.